Nós temos o nosso companheiro, o senhor Ariveldo Fialho, que é da Sociedade Espírita Círculo da Luz, que vem nos brindar, então, nesta manhã, com as suas reflexões, este trabalhador incansável da Seara do Cristo. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Muito bom dia a todos. E que bom iniciar o ano já no trabalho. Trabalho que já há alguns anos fazemos com tanto amor, com tanta dedicação. Recebemos a cada início, no primeiro dia, uma agenda com 365 páginas vazias. Eis que estamos na 11ª. E que bom que escolhemos iniciar preenchendo-a com um estudo, um importante estudo. Porque lembrando o mestre leonês Hippolyte Denisard Vivail, nosso Allan Kardec, sabiamente abriu o Evangelho e o Espiritismo em seu capítulo 1 com um profundo ensinamento. Em verdade, um esclarecimento. Porque, ao tempo de Jesus, os homens que estavam ali sob o jugo do Império Romano, na Judéia, ansiavam pela vinda de um Messias, um libertador, aqueles que os libertariam daquele jugo, porque lá eram tratados que, embora com certa consideração, mas um total desrespeito também como indivíduos, eram-lhes cobrados pesados impostos. Havia um certo governo paralelo, respeitavam a religiosidade daqueles, porém, lhe impunham sua pesada justiça romana. Eles, então, ansiavam pela vinda daqueles que libertariam, mas tinham uma completa ideia distorcida do que seria este libertador. Esperavam, na visão de alguns, um nobre cavaleiro montando um corcel branco, um cavalo, em grande estirpe adentrasse a cidade com espada, e então conduzisse o exército da libertação. E Jesus meio que decepcionou muitos destes, porque esperavam este tipo de libertador. Jesus, então, esclarecendo, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, a resposta de Jesus àqueles que aguardavam um guerreiro. Diz ele: não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Quero de antemão pedir desculpas também em alguma dificuldade, porque estou há pouco mais de 15 dias após minha segunda cirurgia na visão. Então, me perdoem se cometer algum erro na leitura, que em casa o meu conforto é maior, é uma televisão de 48 polegadas conectada ao computador, fica mais fácil de ler e de escrever no computador, aqui é bem menor. Mas, dito isso, sigamos o nosso estudo. Então, o nosso roteiro de estudo está aparecendo aqui na tela, não sei se ficou bom os caracteres. Nós começaremos com o contexto bíblico
lá do Mateus 5, 17 a 19, como já houvera dito, mais ou menos elucidei essa primeira parte do estudo, porque, como disse, aguardavam um grande guerreiro, um libertador, que aos moldes dos grandes guerreiros, então conhecidos, conduziam exércitos à luta. E viram ali, em verdade, um homem que muitos até já conheciam, mas como o filho do carpinteiro. Era apenas o filho do carpinteiro, vestido de forma simples, conversava de forma simples. E, portanto, com certeza, muito decepcionou. Judas Iscariotes, com certeza, foi um deles, porque esperavam guerra, luta, e não veio isso. Teremos, então, ali uma... Deixa eu aproximar mais a leitura aqui. Uma descrição, distinção entre a lei divina imutável e as leis humanas transitórias. Em seguida, falaremos sobre a tríplice revelação: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Na sequência, as leis morais e o papel central da caridade. Depois, a essência da harmonia, letra versus espiritismo. Aplicações práticas para viver a lei hoje. E, por fim, uma reflexão final e síntese do aprendizado. Como já havíamos dito em Mateus 5, 17 a 19, mergulhamos na base evangélica. Jesus esclarece que ele não veio abolir a lei de Deus. É importante que entendamos isso, porque as leis eram muito rígidas. A lei de Judá era muito rígida. Quem já estudou viu que havia regulamentos extremamente rígidos e punições também. E ele bem sabia que ele não poderia descumprir as leis. Tanto que bem sabemos que logo depois que ele inicia o seu magistério, há algum tempo ali, já feitos os primeiros milagres, com isso, as sinagogas, os templos esvaziavam-se aos poucos e passavam a seguir Jesus, o que gerou descontentamento nos doutores da lei e que passaram a vigiá-lo, esperando que ele dissesse alguma coisa contra a lei, para poder prendê-lo. Tal é porque vemos aquela passagem em que ele é desafiado por um doutor da lei, quando ele questiona: qual o maior mandamento? E ele percebeu, porque se ele dissesse algo diferente do que estava lá na lei mosaica, ele imediatamente seria preso. Então percebam o quão delicada era aquela situação. Jesus esclarece então que ele não veio abolir a lei de Deus, mas dar-lhe pleno cumprimento. Ele nos ensina que a verdadeira fidelidade à lei não está nos rituais externos, mas na moralidade vivida e no sentido do coração, e sentido no coração. Então percebam que, lembrando aquela época, eram feitos sacrifícios nos templos. Então, o seu melhor vaca, o seu melhor caprino, sua melhor ovelha, eram selecionados e levados ao sacrifício. Em momento algum ele se pôs contra, dizendo: não façam mais isso, porque isso é um pecado, isso é uma afronta à vida. Ele não podia fazer.
Porque a missão dele também não foi essa. A missão dele foi trazer uma outra mensagem, muito maior, que era estimularmos e entendermos a importância de olharmos para dentro, de aprendermos mais. A lei divina versus a lei humana. Coloquei aqui os parâmetros comparativos. A lei divina ela é imutável. Desde sempre foi assim. Desde sempre será. Quando estudamos lá as leis divinas, vamos até comentar um pouco mais adiante, compreendemos que nada mudou. Progresso, a lei do progresso, e sempre foi. Trabalho, a lei do trabalho, sempre foi assim. A lei do amor, sempre foi. Portanto, ela é imutável, eterna, universal. Está gravada por Deus na própria consciência do homem. As leis humanas são transitórias. Ai, como são. Ao longo das centenas, milhares de anos na evolução humana, quantas leis já tivemos? Em nosso país mesmo. Como já mudou as leis humanas? Portanto, transitória, convencional e sujeita às mudanças de época, cultura e progresso social. Além do mais, também sujeita a um entendimento, às vezes até que, perdoe-me a palavra, bestial, de alguns responsáveis mesmos por elas. Até como vemos atualmente, não vamos entrar nesses detalhes desagradáveis, mas todos vemos isso acontecer, não apenas aqui, em outras nações vizinhas, onde vemos completos desentendimentos, brigas por causas da lei. Alguns pisoteiam, outros a respeitam. Em verdade, sempre foi assim, em todos os tempos. A essência da lei moral, da lei divina e moral, exige a pureza de intenções, não apenas atos externos. Não adianta eu querer ser bem visto externamente se eu não tiver um coração puro. Não adianta um ato de bondade seguido de uma selfie. Estico a mão, estendo a mão para uma benfeitoria, mas faço uma selfie para divulgar na rede social. Este é um ato de bondade real ou de autopromoção? Quanto à forma, nas leis humanas, rituais, ela foca na ordem externa e nos rituais, muitas vezes cumpridos por medo ou por conveniência. É o que vemos, como falamos, a lei humana, os rituais são infringidos cotidianamente, até mesmo em nosso país, e muitos acabam se submetendo por medo, porque sabem da dura repressão. Como disse, não é novidade. Ao longo de toda a história da humanidade, em todos os povos, sempre foi assim. Porque aqueles humanos que conduzem as leis, as interpretam conforme o seu bem-querer, o seu entendimento, o seu favoritismo, sua predileção. Falemos então dessa tríplice revelação. A revelação é progressiva. Assim como educamos uma criança, passo a passo, Deus nos enviou Moisés para ensinar a justiça. Jesus para exemplificar o amor
e o Espiritismo para trazer a verdade consoladora e racional. Portanto, temos ali Moisés a justiça, Jesus o amor, convergindo para o Espiritismo a verdade. Olhemos um pouco mais detalhadamente a questão de Moisés. Moisés viveu aproximadamente lá pelo ano 1270 a.C., 1000 anos antes de Cristo. Quando estudamos a história de Moisés, o libertador do povo judeu, que estava cativo no Egito, escravo, e muitos de lá saíram seguindo Moisés, não porque adoravam o Deus único, mas porque queriam ser livres da escravidão. Morriam nas pedreiras, eram açoitados, queriam a liberdade, até mesmo mal alimentados. Tudo que queriam era a liberdade e por isso se proporam a sair. Qualquer destino seria melhor do que aquele, do que nascer cativo e morrer cativo. Entretanto, eram brutos em suas crenças, em seu tratamento um ao outro. Alguns sim, alguns poucos provavelmente acreditavam no Deus único, nos ensinamentos que Moisés trazia. E conseguiam entender um pouco mais profundamente e por isso seguiram espontaneamente. E outros apenas, para se livrar do cativeiro, buscaram então a fuga, acompanharam Moisés. E por isso, a primeira etapa desse processo da educação espiritual da humanidade passa a ser essa condução de Moisés. A missão disciplinar, educar um povo ainda rude através da ordem e do tempo. Reverencial, foco na justiça, estabelecimento de limites claros e leis rigorosas para conter as paixões. Quando estudamos lá no Velho Testamento, os episódios que se dão naquela longa jornada de 40 anos, tentemos imaginar como foram os primeiros anos, aquele turbilhão de gente sendo conduzidos por um homem. E esse precisava aplicar a justiça com rigor. A justiça através do medo, do temor. E por isso, quando lemos lá o Velho Testamento, vamos ver um Deus punitivo. E bem sabemos, e próprio Moisés sabia, que Deus não era assim, nunca foi. Mas ele estava lidando com crianças brutas, totalmente brutas, ignorantes. Criaturas que cultuavam, muitos deles, vários deuses, porque no Egito era assim. E embora não fosse de natureza egípcia, mas muitos partilhavam daqueles credos nos vários deuses. E algumas das várias crenças pagãs. Por isso temos aquele episódio quando Moisés desce o monte com as tábuas da lei e ele vê o seu povo que ele conduzia, muitos ali festejando um cordeiro de ouro, como é ilustrado, em festas, com músicas, aquele frenesi todo. Ele age com imposição desta justiça. Inclusive, punindo mortalmente alguns. Veja que episódio triste, doloroso, mas fazia necessário, porque era necessário conduzir aquela pessoal, colocar
compreensão deles de que, se continuarmos como éramos lá nas terras do Egito, nada edificaríamos, apenas reproduziremos o que tinha lá. E a proposta era outra, era caminhar para a terra prometida. O método da autoridade, a lei imposta de fora para dentro, gravada na pedra para ser obedecida. Um exemplo maior, não matarás. Mas veja que há pouco mesmo eu disse, o próprio Moisés, quando desce o monte e vê aquele frenesi das pessoas cultuando outros deuses, os velhos deuses do Egito ainda, ele pune mortalmente. Como não matarás? Mas foi necessário. Embora que a lei ali gravada, até mesmo porque no episódio real, como conta-se, ele teria encolerizado, enfurecido, jogado as pedras ao chão e partido. Então, as primeiras pedras da lei foram partidas pelo próprio Moisés, porque percebeu que aquele povo não estava pronto ainda para aquela lei. Mais tarde ele sobe novamente, mas consegue, porque o povo já está um pouco mais amenizado. Jesus, demos um salto de mais 1.200 anos, estamos ao tempo de Jesus, o amor. Agora é a hora de começarmos a entender. 1000 anos passados, já passamos daquela fase brutal, infantil, para uma criança talvez ali de 6 anos de idade, talvez, alguma coisa assim, e conseguimos compreender, racionalizar um pouco mais. Era hora de receber lições sobre amor. Jesus nos convida a subir o próximo degrau do ato para a intenção. Ele não apenas dita regras, mas exemplifica o amor, ensinando que a verdadeira pureza reside no coração e não nas mãos lavadas ritualmente. Figura de linguagem que expressa aqui que todos os judeus era costume, além da famosa cerimônia de lava-pés, que não é uma exclusividade de Jesus, era um hábito. Todo forasteiro, quando se reuniam num triclínio, mesa posta em uma forma como se fosse um nu, os convivas, antes de sentarem-se à mesa, passavam para a cerimônia de lava-pés, porque caminhavam pelo deserto, sujavam os pés. Também tinha cerimônia de lavar as mãos. E todos faziam isso. Os doutores da lei, principalmente, sempre costumavam lavar as suas mãos. E não era exclusividade apenas dele. Vamos ver que lá no Império Romano também os imperadores o faziam, e temos lá justamente o ato de lavar as mãos de um grande imperador, quando diante da decisão sobre libertar ou não Cristo. Então percebam que Jesus traz neste segundo degrau esse convite para experimentarmos profundamente essa compreensão. E por isso ele nos ensinava de uma forma tão carinhosa. O cumprimento da lei não pelo medo, mas pelo amor a Deus e ao próximo. Ele traz a pedagogia do exemplo. Ele ensinou através de parábolas, acima de tudo, pela própria vida. Todos já ouvimos as parábolas de Jesus e muitas delas até hoje, incrivelmente, pouco compreendida por alguns. Somente aqueles que se detêm em estudo da doutrina mesmo. E temos lá uma excelente obra de Caibar Schutel,
que fala sobre as parábolas de Jesus. Ele traz ali, além das parábolas, fica como dica, quem não leu ainda, busque essa obra, as parábolas de Jesus, já é esgotada, se não me engano, mas você consegue na internet, exclusivamente, gratuita, e ali, Caibaro, além da parábola, ele faz uma análise na parábola. Muito bom para ampliarmos o nosso entendimento sobre cada uma delas. Sigamos, então, a fraternidade universal. Jesus entendeu o conceito, estendeu o conceito de próximo a toda a humanidade, sem fronteiras. O meu próximo não é mais você que está pertinho de mim, que compartilha de meus ideais, de meus pensamentos. O meu próximo é todo ser humano. Se sairmos ali na rua, um maltrapilho, sentado ao chão pedindo esmola, é o meu próximo. E eu preciso aprender a amá-lo tanto quanto um familiar. Até mesmo porque espiritualmente somos todos familiares, filhos do mesmo Pai. Exemplo maior, amai os vossos inimigos. A transformação íntima que supera o instinto de revide. Vejam que somos seres reativos em grande maioria. Alguém nos ofende, instantaneamente ofendemos. Damos um troco, né? Revidamos. É algo automático. Alguém nos diz algo, já viramos um trânsito mesmo, como vemos isso. Alguém buzina insistentemente, a pessoa passa pelo lado, nós damos o troco. Abrimos a janela e, assim como fomos incomodados, achamos que também devemos devolver e, às vezes, até com algumas palavras de calão não muito adequado. E o fazemos. Ah, mas tudo bem, agora estou bem, estou aliviado. Precisava disso? Quantas vezes não vimos, em uma contenda como essa, o outro ofendido sai do carro, armado, e faz ali uma tragédia. O exemplo maior, então, amai os vossos inimigos. A verdadeira mudança acontece de dentro para fora. É assim que se faz o amadurecimento. Qualquer fruta no pé, se tentarmos amadurecer de fora para dentro, ela estraga. Ela tem o seu tempo certo de madureza. E por isso deve ser tratada. O jardineiro, por exemplo, que trata um pomar, ele deve fazê-lo com todo cuidado, arando a terra, cuidando da semente, colocando água no tempo certo, para que a madureza seja atingida no tempo certo, adequadamente, de dentro para fora. Chegamos, então, no Espiritismo. A terceira grande revelação. Conhecemos a história tão interessante das famosas mesas falantes, mesas girantes, porque a humanidade já tinha atingido uma certa madureza necessária para esse contato de forma mais aberta. Ela sempre existiu. Este contato com o plano espiritual sempre existiu. Há 30 mil anos já, quando nos organizávamos em tribos, havia lá o pajé da tribo, lá o feiticeiro da tribo, que era um médium. Ele fazia essa interação com o plano espiritual, que os guiava muitas vezes para as zonas onde havia alimentação abundante. Isso sempre houve. Entretanto, agora, a humanidade se encontrava de uma forma mais madura e podia receber os ensinamentos que eles, espíritos, nossos irmãos maiores,
se propunham agora a nos guiar em larga escala. Kardec, quando meio que desafiado a assistir àqueles eventos, porque para ele era impossível uma mesa ter consciência, ter vida própria, curiosamente aceita o convite, vai lá assistir uma dessas reuniões, tomado pela curiosidade, ele volta a segunda vez e tantas outras. Então, até que lá, quando conhecemos a história, e vamos ver isso ali, numa das obras da doutrina, ele descreve exatamente o que aconteceu, o seu diálogo com o benfeitor espiritual, o seu diálogo com o Espírito Verdade, o Espírito inigualável, o próprio Cristo. Então, vemos que ali, com a publicação de O Livro dos Espíritos, 1855, em sua primeira forma ainda, pouco mais de 500, acho que cerca de 512 questões, depois revisada e republicada, os 1019 atuais, vinham todas as instruções dos Espíritos, obra que devemos ler sempre, juntamente, é claro, com o nosso livro de cabeceira, o Evangelho. É uma ótima leitura, um ótimo desafio a todos nós, para nos educarmos. Os Espíritos nos falam tanta coisa interessante nesta obra. E conhecê-la nos esclarece tanto de muitas de nossas crenças distorcidas sobre o plano espiritual. Portanto, à luz da razão, o Espiritismo, portanto, chega como consolador prometido. Ele não traz uma nova lei. Lembramos aquele episódio lá no tempo de Cristo. Se me amais, eu pedirei a meu Pai que vos mande outro consolador. E ele lhes dirá tudo aquilo que eu não lhes posso dizer. Porque não era o tempo. Imagina se, ao tempo de Jesus, fossem reveladas as coisas que hoje sabemos, através dos Espíritos benfeitores, a partir dos trabalhos de Kardec. Então vejam que a terceira revelação vem. Ela ilumina a lei antiga com a razão, ao explicar o porquê e para quê da vida. Ele nos dá forças para enfrentar as dores com resignação ativa e esperança. Vejam, resignação ativa e esperança, não é uma resignação passiva. Ser passivo é diferente de ser pacífico. Uma resignação pacífica. Somos acometidos, por vezes, por doenças, algumas por nossos próprios descuidados. Fazemos parte de um grupo de apoio fraterno, lá no Círculo da Luz, a dependentes químicos. E ontem mesmo, uma integrante, uma participante, trazendo as dores de um irmão que foi acometido de AVC, dizia, o que foi que ele fez no passado para merecer isso? Ao que depois, quando comentei, disse, necessariamente, as dores que colhemos agora não têm a ver com o passado. As dores que colhemos agora podem ter sido plantadas também há pouco tempo atrás, um descuido com a saúde. Não significa que foi no passado algo que fiz. Há pouco tempo comentei que passei por uma segunda cirurgia da visão. Vou eu agora buscar motivos no passado distante para justificar a minha dificuldade visual? Quando bem sei eu, e consciente, quanto já exagerei à frente de um computador trabalhando, felizmente não é brincando.
Já escrevi, terminei até comentando com o nosso irmão, logo antes, apesar das afecções da visão, consegui concluir o meu 18º livro, 538 páginas. Para mim, uma vitória, porque o último foi ainda em 2017, o 17º. Mas eu bem sei que isso não tem a ver com o passado, com delitos de passado, mas com exageros de presente. E a doutrina espírita, essa maravilha, nos traz essa compreensão. Obviamente, aquela irmã ainda não conhecia isso, esses detalhes. E por isso a convidamos a participar da casa, a buscar, integrar-se, buscar uma formação dos estudos da doutrina, para que ela pudesse compreender e até mesmo melhor ajudar o seu irmão. E falei para ela também, assim, além da visão, já passei por 2 AVCs, seu irmão também. Então, ele poderá se superar, mas com certeza a tua ajuda será importante. Então vejam, meus irmãos, que beleza que é a luz da razão. A nossa consolação real. Ela explica a causa dos sofrimentos pela ótica da reencarnação, revelando que nenhuma dor é inútil, que a justiça divina é perfeita. Embora aqui eu tenha comentado agora questões de passado, mas necessariamente não são todas. Entretanto, Deus é bom, muito bom. E apesar das dificuldades, aprendemos, quando nos conscientizamos, a agradecer todo dia, porque lá no início eu comentei que recebemos no primeiro dia deste ano uma agenda com 365 páginas livres. E escolhemos a cada dia o que escrever em cada página. A escolha é nossa. Deus não vai bater no meu ombro e dizer assim, escreva isso, escreva aquilo. Nem mesmo nossos benfeitores. No máximo, eles vão amorosamente nos sugerir. Mas, conscientes, devemos escrever aquilo que vivenciamos. Não que vamos imaginar, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. Ok, podemos ter uma programação assim diariamente. Mas o que eu verdadeiramente escreverei ali, e que bom se fizermos ao final do dia, porque poderemos justamente, como nos ensina o Grande Espírito, ao final de cada dia, rever questão 919A, rever o dia, se ficou algo pendente, caso tenha havido algum desequilíbrio, algum desentendimento, no outro dia buscar a reharmonização. E, digamos assim, passar ali um certinho para as coisas que conseguimos fazer com êxito. Vamos seguir aqui. A lei de causa e efeito. A doutrina nos ensina justamente isso. Não há efeito sem causa. Isso até é um princípio científico. Não há efeito sem causa. Vejam, porque isso é uma lei universal. Não é invenção do espiritismo. Do ponto de vista material, se eu bater contra a parede baterá contra mim. Ela regirá. Claro que ela não vai sair de onde está para bater em mim. Mas quando estudamos de forma microscópica isso, há uma reação proporcional à ação cometida. Se eu bem pensar, eu produzirei ondas harmônicas que inundarão o ambiente. Se eu bem falar, a mesma coisa. Se eu mal falar, eu despertarei também a ressonância com aqueles que estão nesta frequência de revolta e de revolução, e por isso, em alguns ambientes, quando alguém se põe a falar e a gritar
esbravejar, desperta também, inflama outros, porque estão naquela frequência. E quando falamos de amor, despertamos amor. Compreender para perdoar, eis a tarefa difícil. Compreender para perdoar. Ao entender os mecanismos da vida e a fraternidade universal, perdão deixa de ser um dever pesado para ser uma consequência lógica. Então, eu não perdoo porque eu tenho que perdoar. Não, eu perdoo porque eu compreendo. Eu compreendo que o outro errou para comigo por ignorância, por desconhecimento. E chamado de ignorante não é ofensa, em verdade, todos somos, de certo grau. Eu me vejo como ignorante em muitas coisas. E se alguém me chamar assim, claro, com esse intento de dizer, olha, você é ignorante, porque você ignora, você desconhece isso. Racional, eu entendo, eu aceito, e assim me declaro. Mas não vou ficar devendo. Na próxima, vamos voltar a conversar sobre o assunto, e aí eu vou conversar tete a tete, porque eu vou buscar me esclarecer. Leis morais e caridade. As leis morais não são um código penal, mas um roteiro de felicidade. A síntese de tudo está na caridade, benevolência, indulgência e perdão. É a caridade que dá vida à letra da lei. E assim disse Paulo de Tarso. Caridade, benevolência, indulgência e perdão para com as ofensas. Isto é um esforço diário. Caridade aqui não é simplesmente dar comida a outro ou dar um agasalho. Isso também é. Mas eu posso praticar a caridade do ouvir. Alguém chega para fazer uma reclamação, ou mesmo para buscar um conselho, um aconselhamento. E preciso aprender a fazer a caridade de ouvir e aguardar. Porque muitas vezes, aquele que nos vem pedir uma ajuda, em verdade ele está querendo falar, aliviar-se. E a caridade do ouvir, muitas vezes, e ouvir em silêncio, é uma grande caridade. Fora da caridade não há salvação. Vemos lá no Livro dos Espíritos o detalhamento dessas leis morais como um roteiro seguro para a nossa evolução. Adoração, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, como síntese de todas as leis, a lei da justiça, amor e caridade. Todas elas convergem para um único ponto, a prática do bem desinteressado. Fazer o bem sem olhar a quem, e sem precisar fazer uma selfie para mostrar que estou fazendo bem. Já disse Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Essa é a verdadeira caridade. Então, não se trata da salvação de penas eternas, mas da libertação das nossas próprias imperfeições. A prática diária envolve a benevolência, como já dissemos, que é desejar e fazer o bem a todos sem distinção. A indulgência, que é compreender e relevar as falhas alheias. E o perdão, esquecer as ofensas e restaurar os laços. Coloquei ali ainda, ou ressignificar e seguir.
Pois, como bem disse, não é fácil perdoar. O grande palestrante disse certa vez, perdoar é um ato de grandeza, de elevação moral. Perdoar na essência, como estou falando. Não apenas dizer assim, não, eu te perdoo, fica tranquilo. Não. É o perdoar de coração, de consciência. Esse é um ato nobre. Mas se não conseguimos perdoar, podemos ressignificar. Ressignificar, essa maravilhosa palavra, nos mostra que podemos olhar o passado, aquela contenda, aquela agressão, metabolizar, trabalhar ela e entender o contexto, tentar entender o pensamento do outro, a visão do outro. Feito isso, seguir adiante, abandonar, deixar o passado para trás. E quando sim tivermos mais maduros espiritualmente, poderemos sim fazer este perdão. Letra versus espíritos. E eu coloquei aqui novamente a questão da letra, da forma exterior, com a essência moral. Fazer o bem ostensivamente para receber elogios. A famosa selfie que eu falei, né? Fazer o bem para mostrar, para colher louros, tapinhas nas costas, premiações por fazer o bem, aparecendo na mídia como um grande benfeitor. Enquanto isso, na essência moral, estender a mão em silêncio, buscando apenas agradar a Deus. Deus, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Cumprir rituais por medo ou hábito. Já falamos disso. Cumprir o ritual apenas. Ou porque, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Eu tenho que ir lá na palestra espírita, porque eu não vou receber a assistência dos espíritos. Esse é um belo local onde nos reunimos, mas vamos receber sim a assistência dos espíritos, independente de estarmos ou não aqui. Porque essa relação é de nós, cada um de nós, com eles. Relação muito íntima. E conforme o nosso merecimento, cada um receberá. A limpeza exterior das taças e vestes. É o famoso aquele vestir-se bem, colocar a melhor roupa para ir ao culto, mas ser como sepulcros caiados, bonitos por fora, elegantes, mas podres por dentro. Purificação íntima do orgulho e do egoísmo. Eis as nossas vestes verdadeiras. É o que está no interior. Porque é assim que os bons espíritos nos verão. Então, Jesus combateu o formalismo para resgatar a essência da lei. Fazer o bem ostensivamente, sem receber elogios. Viver a lei no cotidiano. Portanto, a lei de Deus não se vive apenas no templo, mas na rua, no trabalho, em casa. São nas pequenas honestidades e nas reconciliações silenciosas que provamos nossa verdadeira transformação. Então, vejam bem, meus irmãos. Essa questão mesmo, como eu lhe falei, de ser honesto todos os momentos. A honestidade de quando pegamos um ônibus, aquele que paga, ainda que passa na roleta, se por acaso receber um troco a mais, ainda que seja uma moeda, devolve. Mas é só uma moeda, mas devolve, não é sua. Você pagou o preço justo pela passagem. Imagina, vai ao mercado, gasta R$20, paga com uma nota de 50
e recebe 40 e vai para casa. Quando em casa, você percebe, meu Deus, eu recebi R$10 a mais. Você volta ao mercado ou diz assim, apenas R$10. Mas ninguém está vendo. Talvez ninguém quer nada, né? Então, é assim que devemos ser honestos para com nós mesmos. Viver essa lei do cotidiano, que é escutar, a escuta cuidadosa, eu já havia falado. Escutar com amor, com paciência. Por isso temos 2 ouvidos para ouvir e falar no momento adequado. Às vezes o silêncio fala muito mais. A palavra responsável, troque a crítica pela construção. Use a fala para consolação, para esclarecer. Mas eu fico impossível se eu não falar nada. O silêncio é tão bom. Quando você olha para dentro de si e aprende o tesouro que você carrega consigo. E deixe para falar e articular a palavra quando tem algo verdadeiramente bom a dizer. Já estamos ali praticamente no nosso tempo. Quero propor 3 perguntas. Uma pequena dinâmica. 2 minutos de silêncio para ouvir as respostas. Vou fazer aqui as 3 perguntas e escolham as perguntas que quer fazer a si mesmo. Não precisa ser aqui no momento, mas escolham essas perguntas e façam a si mesmo. A primeira delas, em quais momentos ainda priorizo a aparência em detrimento da essência? A segunda questão, qual a lei moral sinto mais dificuldade de vivenciar hoje? Hoje, domingo. Qual a lei moral que estou sentindo mais dificuldade de vivenciar? Na sequência, a terceira pergunta, se alguém olhasse apenas para as minhas atitudes, veria um espírita verdadeiro? Essa pergunta até mesmo porque sabemos o que é um espírita, sabemos o que é ser espírita. Para mim, ser espírita, Eurípides Barçanufo escreveu um belo poema, 1914, se não me engano. Nesse belo poema ele diz o que é ser espírita. Para mim, Eurípides foi um espírita. Ser espírita para Eurípides é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar o que erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo o que é nobre e suaviza. O pranto, a dor, a aflição. E fazer a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Ser espírita em Deus é ter crença profunda, sempre crença profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem não tem pão. É se tornar complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita, por fim, é ser clemente, é ter alma de crente sempre voltada para o bem. E entre os atrasos da terra, não falar mal de ninguém. Meus irmãos, encerramos com este convite, que o estudo de hoje nos mova nestas paredes
que ele não morra nessas paredes, que levemos o amor de Jesus e a clareza do Espiritismo para as nossas casas e nas ruas. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar esta reflexão, este ensino, este estudo no dia de hoje. Desejo a todos que preencham suas próximas 53 páginas ainda de vossas agendas, com trabalho profícuo na direção do bem. Muito obrigado. O nosso agradecimento, então, ao nosso companheiro Ariveldo Fialho, que fez com que nós refletíssemos um pouco mais sobre esse capítulo primeiro, que levemos para nós, então, este conhecimento. Façamos a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento mais uma vez a Deus Pai, que esteve através dos seus mensageiros conosco todo esse tempo. Que saibamos fazer com que estes mensageiros permaneçam conosco, através da nossa postura, das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Que possamos ter uma boa semana, repleta de muito estudo, de muita compreensão, de muitos atos de bondade. E assim, Senhor, pedimos licença através daqueles que coordenam do mundo maior o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para dar licença, para encerrar este trabalho. Que assim seja. Um bom domingo e até a próxima semana para mais um estudo aqui.